Ela é a mulher mais famosa da história, mas quase tudo que sabemos sobre ela não é verdade. Quem foi a verdadeira Cleópatra? Como uma mulher grega, sem um pingo de sangue egípcio nas veias, tornou-se o símbolo vivo do Egito. Como Cleópatra tornou-se uma das maiores lendas de todos os tempos? Cleópatra nasceu em Alexandria, uma cidade egípcia fundada por Alexandre o Grande. Era uma cidade de belíssimos templos e palácios. Um farol que foi uma das 7 maravilhas do mundo, uma biblioteca enorme e uma famosa escola de medicina. Era a maior cidade do mundo, que durante 300 anos foi governada pela família de Cleópatra, os reis gregos do Egito conhecidos como Ptolomeus. A Alexandria de Cleópatra ficava isolada do restante do Egito. Com pântanos ao sul e o mar Mediterrâneo ao norte, tornou-se um oásis da cultura grega. Mas esse mundo desapareceu por completo. As esfinges e obeliscos que outrora decoravam os palácios desmoronaram sobre as águas do porto da cidade. O famoso farol é visto hoje apenas por peixes que nadam entre as ruínas. Mas em alguns locais, abaixo das ruas da moderna Alexandria, pode-se ver o que sobrou do mundo perdido de Cleópatra. Este cemitério foi descoberto somente no início do século XX. Este poço é grande o bastante para que pudessem descer os corpos até as câmaras funerárias abaixo. Muitas múmias já passaram por aqui. Era neste local que os alexandrinos ricos eram enterrados. Como esperavam a imortalidade, eram mumificados. Mas naquela época, os embalsamadores não sabiam mais como retirar o cérebro pelo nariz sem danificar o rosto. Por isso, enganavam, economizavam nos óleos, no olíbano e na mirra necessários para a mumificação. Mas cobriam o corpo com faixas elaboradas. Depois que a múmia era trazida para cá, quem iria saber? Mesmo assim, decoravam as paredes com deuses antigos na esperança de que os ajudassem a alcançar a imortalidade. Este era o mundo de Cleópatra. Era um mundo estranho, uma mistura das civilizações egípcia, grega e romana. Cleópatra era uma mulher grega com ancestrais que remontavam a 300 anos, mas era a rainha do Egito, uma terra que mudou muito pouco desde o tempo das pirâmides. Mas Roma era o poder militar dominante na região. Este homem, por exemplo, tem o corpo de um centurião romano e a cabeça de um deus egípcio. Foi um período complexo. Para se manter no trono, era preciso ser flexível, cruel, inteligente e um grande político. Cleópatra tinha 18 anos quando seu pai morreu. Seu testamento estipulava que ela e Ptolomeu, o irmão mais novo, governassem juntos. Mas como os dois se odiavam, vieram as brigas. A inimizade não passou despercebida. Júlio César, o grande general romano, precisava das riquezas do Egito para financiar seu exército em crescimento. O Egito fornecia alimentos para Roma e era o país mais rico do mundo. Para resolver a disputa, César foi morar no palácio em Alexandria e convocou Cleópatra e Ptolomeu. Salve Cleópatra, senhora de 2 nações, filha de Ra, descendente de Ísis. Existia, sem dúvida, uma atração entre Cleópatra e César. Ele nunca havia conhecido uma mulher como ela.
As mulheres no Egito sempre tinham sido poderosas. A rainha Hatshepsut, Nefertiti e agora Cleópatra. Mas na era dos Ptolomeus, o papel das mulheres gregas havia mudado. Elas ganharam uma identidade separada da do marido ou da família. As mulheres participavam das artes, da vida civil e o casamento tornou-se a união de duas pessoas e não de apenas duas casas. O retrato das mulheres desse período mostra pessoas fortes, olhando de maneira confiante. Uma imagem quase assombrosa. As mulheres só teriam esse poder novamente no século XX. Cleópatra era instruída, determinada, com ideias próprias e mulher. Desfrutando da companhia de Cleópatra e do conforto do palácio em Alexandria, César adiou sua volta a Roma para ficar mais tempo com a jovem rainha, que o levou para um cruzeiro pelo Egito. Não restam dúvidas de que o amor nascia entre os dois. Mas Cleópatra talvez também tivesse um motivo político para a viagem. Queria impressionar César com a grandeza do Egito. Lá, ela era uma deusa, e quando os egípcios viram César navegando até a cidade acompanhado de Cleópatra, pensaram que ele fosse um deus. Após uma semana de viagem, o casal real teria chegado a Tebas. O que antes havia sido a maior cidade do Egito estava agora em decadência. Mas os templos de Karnak e Luxor continuavam sendo objetos de admiração. Depois de navegarem um dia para o sul, Cleópatra e César pararam em Hermontes. Isto foi o que sobrou das ruínas de um templo construído por Cleópatra no Egito. Raramente visitadas hoje, as ruínas estão no centro do moderno povoado de Armad. Não é muito, mas foi um momento decisivo na história do mundo. É difícil acreditar, mas 2000 anos atrás, a República Romana morreu em um povoado adormecido. César foi eleito cônsul sênior. Roma era uma democracia. Mas enquanto viajava com Cleópatra, era visto como seu marido, um deus. Então, quando chegaram aqui, ele acreditava nisso. Ela estava grávida de 5 meses naquela altura e eles fizeram um pacto. Se o bebê fosse um menino, eles construiriam um templo neste local para celebrar o nascimento divino. O filho de César seria um deus. Mas César não se achava responsável por um bando de políticos romanos. E a ideia de que Roma era governada por um deus acabou pegando. César foi sucedido por imperadores romanos que se consideravam deuses. É estranho, mas foi neste local que a democracia romana chegou ao fim. Após dar à luz, Cleópatra deu ao filho um nome romano, Cesário ou Pequeno César, em homenagem ao pai. Cesário viria a ser o foco da ambição da mãe para o resto da vida. Ela se juntou a César em Roma como um ato de amor, mas também para dar continuidade ao seu plano de que um dia Cesário pudesse governar um império. César lhe deu uma vila com belos jardins onde Cleópatra poderia morar. Isso demonstra como ela era importante para ele. Para um homem que era ditador do mundo romano e para o qual os adversários previam o fim de um reinado, aquele era um passo perigoso.